Vamos dar início então em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus nesse momento. Depois vamos estar lendo qual é a mesma escritura? Escritura Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Amém. Senhor Jesus, uma vez mais queremos dar graças a Ti, Senhor, pelo Senhor ter nos dado a oportunidade, Pai, de podermos ouvir da Tua palavra e sermos participantes do Teu reino, meu Deus. Por isso estamos nesse momento pedindo que o Teu Espírito Santo tome-nos o total controle, à medida que nós formos falando a Tua palavra, que a luz, Pai, possa vir bater sobre a letra, Senhor, e trazer vida para nós. Pai, abençoe também o irmão Anderson, que está conosco hoje, participando desse momento tão especial, Pai, daquilo que iremos falar, Senhor. Eu creio que o Senhor há de nos dar, Pai, um bom momento na Sua presença, sabendo que estas coisas são tão profundas, mas nós estamos aqui para darmos nosso primeiro passo na fé, colocando o fundamento, Senhor, crendo no Teu Espírito Santo. Toma nós em Tuas mãos agora, queremos nos colocar completamente rendido a Teus pés, para que o Senhor tome o total controle de tudo. Te pedimos para a Tua glória. Amém. Irmãos, leia primeiro, você na sua Bíblia, a sua tradução. Vamos ouvir o irmão Silas, né? Vai, irmão Silas. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. O próximo O mesmo. Nós estamos olhando para a divergência. Cada Bíblia aqui vai ter uma tradução diferente. Tá? A Bíblia teve agora a sua. Porque eu sei que depois de minha morte, certamente vou... Capítulo 29. Deuteronômio? Deuteronômio 29. É isso, né? Não, está em Deuteronômio 31. 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as revelações nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que Na sua. Cumpramos todas as palavras desta lei. O Anderson. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém. E na minha Bíblia está assim, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vamos recordar um pouquinho da aula passada, para nós chegarmos a esse ponto que nós estamos aqui, né? Pode se sentarem já, né? Nas aulas passadas nós aprendemos sobre a criação, não foi? E sobre a criação nós vimos o que foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Você já pode se meter, tá? Pode ser um pedacinho. Até mesmo o sétimo dia. Nós vimos a criação com relação a Gênesis capítulo 1, versículo 1, e a qual outra escritura? João capítulo 1, versículo 1. Estamos falando de dois princípios. Lembram que nós falamos de um princípio que era invisível e um princípio que era invisível, né? Foi isso que nós vimos na aula passada? Nós vimos tudo o que Deus fez, o que Deus criou. Depois disso, nós fomos para os reinos. Vocês lembram dos reinos? Nós falamos sobre os 5 reinos. É o reino mineral, o primeiro reino, né?
né? Falamos sobre ele, o reino vegetal, né? Próximos que nós vimos, o reino animal, depois o reino humano e o último reino, o reino espiritual, né? Nós falamos e paramos bem aqui, e aí nós entramos nas atmosferas. Vocês lembram? Eu trouxe o computador, eu não coloquei aqui nessa apostila. Eu trouxe o computador, nós olhamos lá, né, as camadas de que o profeta disse, né, explicando para nós, né, como eram aquelas camadas. O profeta disse, na época, né, ele não sabia o que representava a mesosfera, a estratosfera, cada uma delas, né, até que hoje nós já sabemos, né, que nós vimos até onde, né, ele falou ali, que é a atmosfera aonde está os astronautas, né, aonde até onde nós podemos ver as galáxias, tudo ali onde é que se para os satélites, todas aquelas órbitas, né? Mas ele estava falando de algo além, né, de Júpiter, de Saturno, de Vênus. Ele estava falando de um outro mundo, e esse outro mundo do que ele estava falando não era um mundo visível, era um mundo invisível. Por isso que hoje nós, para chegarmos a esse mundo, né, nós vamos ter que passar por esses tipos de influência. Sabemos que nós já estudamos aqui sobre as 7 dimensões, né? Quem lembra? Né? Hoje ela está detalhadinha aqui, mas nós só falamos da primeira dimensão, né? A primeira dimensão, ela consiste em quê? Ela consiste em 3 fases. Nós temos a luz, o tempo e a matéria, né? Lembra que nós falamos nas aulas bem passadas que este aqui, que é Elohim, né? Esta luz, tudo que veio à existência, né, foi projetada através do pensamento de Deus e veio à existência, irmãos. Então, nós aprendemos também que esta luz que raiou aqui, esta luz aqui, não era a luz que estava aqui no princípio, né? Nós vimos que esta luz aqui, ela foi criada no 4º dia. Lembra? Nós falamos que a luz do sol, que são os astros, nós vimos o que representa os astros. Nós falamos que foi criado no 4º dia o luminar maior, qual que era? O sol. Depois do sol, o luminar menor, que era quem? A lua. E também foi criado as estrelas. Eu disse que o sol representava Cristo, que a lua representava a igreja e que as estrelas representam os filhos e as filhas de Deus, né? Olha aí como que a matéria vai ficando boa, né? Que nós vamos conseguindo colocando todas essas coisas dentro. Isso tudo que nós estamos vendo aqui é um reino físico, né? Tudo o que eu estou falando está representado dentro do reino físico, que é aonde nós falamos sobre os 4 reinos, os 5 reinos, né? Está dentro do planeta Terra. Aí nós colocamos aqui o que Deus criou no 6º dia. Qual foi? O que Deus criou no 6º dia? Quem lembra? O homem, né? Então Deus criou o homem no 6º dia e colocou o homem aqui dentro para viver dentro de um espaço de tempo que estaria relacionado à luz, que seria a luz do sol, o tempo que seria a separação que fazem entre esses astros, que foi dado um para guiar durante a noite e outro para guiar durante o dia, e foi dado também a matéria, tudo aquilo que viria à existência após, que nós vamos ver depois aonde Satanás está trabalhando fora dessa dimensão. Satanás ele não pôde trabalhar na luz, Satanás ele não pôde trabalhar com o tempo, mas ele explorou algo que é a matéria. Tá? Aí nós vamos ver que lembrando que após a Segunda Guerra Mundial, né, Satanás ele criou o seu arsenal, né? Porque aí evoluiu que a ciência se multiplicou, então eles podem criar uma bomba mais forte, um foguete e assim sucessivamente, por causa de Satanás, através da tecnologia, da ciência, conseguiu quebrar o átomo, né? Levando o átomo, a matéria, conseguiu construir muitas coisas e mais do que isso ainda, né? Mas nós estamos falando aqui tipos de influência.
Tá? Tipos de influência. Nós falamos, vocês lembram que nós tivemos uma boa exortação na aula passada, né? Os nossos comportamentos, não foi isso falado? Né? Estar nos cultos, qual foi o dia dos cultos que eu falei mesmo? Quais são os dias de culto que vocês têm que estar aqui? Terça-feiras, né? Terça-feira é culto de? Terça-feira é de oração. Oração. Quinta-feira? De pregação. Que é o ensino da palavra, né? E domingo é o nosso culto de ação de graça, é o dia do Senhor, né? Então, foi cobrado a vocês isto. Para que vocês pudessem estar vivendo sobre a influência, né? Porque nós falamos que aqueles que desejam estar na casa do Senhor são aqueles que verdadeiramente têm o quê? O Espírito Santo. Quando eu não tenho o Espírito Santo em mim, eu vou ter outra coisa que tirará o desejo de eu estar aonde? Na casa de Deus. Adorando o quê? A Deus. Muito bem. Nesses dois tipos de influência, nós vamos ver o parágrafo que o irmão Brana fala na mensagem de terminologia. Existem dois mundos. Agora, esses mundos, eles não são visíveis da forma que eu vejo. Eles se tornam visíveis da forma que eles são manifestos. Como assim, irmão Cláudio? Por exemplo, como poderia dar um exemplo para vocês? Se você é um filho de Deus, vivendo sob a influência de Deus, você estaria praticando as coisas de Deus. Você não estaria roubando, mentindo, como tem aquela historinha, né? Do dinheiro que você pegou da sua mãe e o cachorro, e toda aquela história toda, né? Mas você não tendo o Espírito de Deus, você estaria vivendo sobre um mundo aqui que eu não falei esse mundo aí, não, vou chegar nele. Um mundo de Satanás. Você estaria sendo influenciado que a roubar, a mentir, né? A bater nos amiguinhos, desrespeitar os professores, não vir no culto dia de terça-feira, não vir no culto dia de quinta-feira e chegar atrasado no domingo para a escola da aula, né? Então tudo isso aí é influência, né? Sabe como o Cláudio é bravo, né? Então tudo isso é influência. A Bíblia diz, buscar primeiramente o quê? O reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá bom? Então há uma bem-aventurança nisso. Então essa bem-aventurança está sendo refletida entre esses dois mundos. Ou, se você é um filho de Deus, você manifestará as características de um filho de Deus. Se você é um filho de Satanás, você manifestará as características dos filhos de Satanás. É muito ruim, né, ser filho do diabo. Ninguém quer ser, né? E depois que você descobrir isso aqui, você não vai querer ser mesmo de maneira nenhuma. Você vai querer de qualquer maneira subir para cima, né? Muito bem. Então nós estamos vivendo aqui em 3 fases relacionadas a nós, o homem, que somos formados do pó da terra com quantos elementos? 5. Não, 16 elementos o homem do pó da terra é formado. Então nós estamos recapitulando a aula para nós podermos entender isso aqui. Então o irmão Anderson, por exemplo, hoje ele é nosso cobaia, tá? O irmão Anderson, ele é formado em Gênesis 2:16, 17, ele foi primeiramente formado à imagem de Deus, né? Depois Deus criou ele, um homem espírito, né? Nós temos sobre isso, e depois formou ele à imagem dele, quer dizer, o homem do pó da terra. E colocou agora no irmão Anderson, né? 16 elementos, né? E cobriu ele com a pele, que é 16 elementos, ó, como bonito aí. E agora dentro do irmão Anderson, Deus foi e colocou ele, qual é o próprio estágio? O Espírito, né? Não, o Espírito ainda, somente o Espírito, né? Esse irmão Anderson que está sendo formado aqui, ele vai ter que ter essas duas influências. Entendeu? Então Deus só apenas formou o irmão Anderson e colocou no irmão Anderson uma alma. Então o irmão Anderson ele é formado corpo, alma e espírito. O corpo tem 5 sentidos, né? Nós já vimos. O espírito tem 5 sentidos, nós já vimos. E a alma tem o quê? Alma. Quantos sentidos a alma tem? 2. 2 sentidos. Ou ela crê, ou ela
duvida. Entendeu? Um homem que é nascido de novo, ele só tem que crer na palavra de Deus. Um filho que não é filho de Deus, que não recebeu o batismo do Espírito Santo, ele não tem nada mais do que ser um incrédulo, né? Não crer na palavra. O espírito e a alma é a mesma coisa? Não. O Espírito, depois que recebe o batismo do Espírito Santo, ele é a natureza da alma. Enquanto eu nasci, por exemplo, quando você nasceu, você era pequenininho, seu pai e sua mãe se casou, vamos pegar lá, seu pai e sua mãe se casou, e através do matrimônio santo, começou a formar no ventre de sua mãe um bonequinho de carne. E esse bonequinho de carne foi chegar na estatura de 9 meses, chegar para nascer. Na hora do parto, o profeta William Branham diz que o espírito daquela criança vem para perto da mãe. E naquela hora, quando essa criança nasce, através de uma parteira ou de um parto natural, ou através de um médico, aquele espírito do fôlego da vida entra nele. Então, ele já não vive mais da vida da mamãe. Enquanto ele estava no útero, saiu fora, né, do ventre, no caso, saiu fora do ventre, e aí nasceu quem? O Silas. Então o Silas, quando dá uns 3 tapinhas na bunda do Silas, o Silas respira aquele fôlego, aquele espírito ali é o espírito do homem. Entendeu? Por isso que é necessário sermos batizados, já falamos sobre isso, em Atos 2:38, né? A qual nós fomos batizados. Ah, irmão Cláudio, mas só sermos batizados? Não só sermos batizados. Eu não posso só ser batizado, eu tenho que, primeiramente, irmão Cláudio, ter fé? Não. A fé é o firme fundamento das coisas que virão, futuras. Mas antes da fé, eu tenho que ter o quê? Um novo nascimento. Então tem muitas pessoas... Não, o batismo não salva ninguém. O batismo é apenas uma indagação de uma boa consciência para com Deus que seus pecados lhe foram perdoados. Mas que pecado? Os pecados passados. Após você ser batizado, por exemplo, vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês. Está vendo isso aqui? É a sua vida antes de ser batizado. Me pega uma coisa bem chuta. Ó, essa é a sua vida antes de ser batizado. Aí, certa vez, o irmão Anderson desejou e eu aceito Jesus Cristo como o meu suficiente salvador da minha vida, e é batizado em Atos 2:38. Primeira coisa, ele se arrepende e depois ele confessa o seu pecado. Então, os seus pecados lhe são o quê? São o quê? Perdoados. Após o pecado do irmão Anderson ser perdoado, o que aconteceu aqui? Começou uma nova vida, uma nova história. Vossos pecados, o pecado de ignorância, nos foram perdoados. Quer dizer que a gravação dele, quando ele nasceu, foi cancelada. Agora começa uma nova etapa da sua vida. Aqui onde é que está a predestinação. Aqui está a predestinação. Então você foi justificado, você foi santificado. Olha que justificado, Pai na limpinha. Aí você começou a caminhada agora. Olha que livro, não tem nada escrito nele ainda. Você está entendendo? Não tem nada escrito. Depois você recebeu o batismo do Espírito Santo quando você nasce de novo. É quando você nasce de novo. Nascer da água, você nasce da água e do Espírito. Porque a água, a maneira que está sendo ministrada para você, ela é a palavra de Deus que vai te lavando, até que você se torna purificado. Então o Espírito Santo entra dentro de você e você começa a escrever na sua vida uma nova história, quer dizer, há uma nova trajetória para você. E quando você começa agora a caminhar, após o seu nascimento, você começa a manifestar a influência deste mundo. Entendeu? Deste mundo. E esse é o mundo de Deus, é um mundo de justiça, é um mundo de santificação, é um mundo de perfeição. É quando você então começa a subir, após o nascimento, você começa a subir o quê? Os degraus para formar a imagem perfeita de Cristo. Quando você chega a formar a imagem perfeita de Cristo, você se tornou um filho adotado, né?
Falamos sobre isso. Um filho adotado. Você vai falar no lugar do pai. Então vai ser lhe dado poder e vai ser lhe dado autoridade para exercer, no meu nome não, no seu próprio nome. Porque é um nome de redenção, né? Entendeu? Então, muito bem. Mas o nosso amiguinho, coitado, né? Ele creu que ele foi batizado e que seus pecados foram perdoados, isso tudo é verdade. Porém, agora ele começou uma nova etapa na sua vida. De repente, esse nosso amiguinho, ele começa a sentir algum tipo de influência. E esse tipo de influência não está influenciando ele a viver o reino de Deus, que é o reino da palavra, que é o reino do Espírito Santo. Então ele começa a viver a influência do mundo de Satanás. De repente esse jovem começa a colocar brinco, começa a tatuar seu corpo, começa a falar palavras torpes, começa a tornar um briguento, né? Um assaltante, um ladrão, um Barrabás da vida. E ele começa então a se descair cada vez mais. Então ele que tinha uma vida limpa, justificada, agora perdoado, o que acontece com ele? Volta a cair. E aí por isso que a Bíblia vai chegar a dizer para nós assim, que o cair é do homem, mas o levantar de Deus aqui, o levantar de Deus aqui, o regenerar agora será através de Deus, agora confessando os pecados. Quero deixar algo bem para vocês poderem captar aqui, que o profeta diz que aquele pecado que foi perdoado antes aqui, vocês nunca mais vão ter lembrança dele. Os pecados que vocês terão lembrança deles são pecados depois que você foi batizado, depois que você teve a primeira comunhão e depois que você lavou a primeira vez o pé de seu irmão. Então esses pecados, os demônios da quinta dimensão vai ter total acesso no livro, no arquivo da sua mente. Aonde está a mente ligada ao homem? Espírito, né? Lembra? No homem espírito. Então Satanás vai ter acesso nos arquivos. Aí você, depois de ser batizado, foi limpinho, bebeu um copo de cerveja, saiu com a mulherzinha, deu um beijinho na escola. E aí o diabo já vai começar, você não é um filho de Deus, você não é isso, você não é nada. E cada dia mais você vai recebendo uma influência de Satanás que está relacionada à quinta dimensão. O pastor diz que Satanás pode pôr um pensamento no nosso cabeça, mas ele pode ler a... Sim, vamos passar por aqui agora, tá? Muito bom, você está ajudando muito na aula. Muito bem. Aqui agora está o irmão Cláudio, né? O irmão Anderson, o irmão Silas, irmão Vitor. Todos nós estamos dentro aqui. Aonde? Na Terra. Eu acabei de falar que tudo isso aqui é visível. É um mundo visível, né? Eu consigo ver a luz, eu consigo marcar o tempo, eu consigo tocar em tudo que é palpável, tudo que é matéria. Mas agora, na quarta dimensão, o profeta chega a dizer, na quarta dimensão, houve aqui, ó, entre luz, tempo e matéria, bem aqui, vamos criar aqui, ó, uma porta. Agora, esta porta, que é região celestial, é onde está Deus e é onde está o diabo. Por isso que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra as hostes em lugares celestiais. Lugares é dimensão, status, diferente daquele lugar que você está vivendo. Tá bom. Aqui, a quarta dimensão, ela é, vocês conseguem ver bem aqui, ó, ela é uma porta entre luz, tempo e matéria. Para quê? Para que o meu espírito, ó, tanto ele pode vir até a quarta dimensão, a quinta dimensão,
e a sexta dimensão. Por que eu digo espírito? Por que o espírito? Porque o espírito é a natureza da sua alma. Né? Então, se você está recebendo de Deus, o seu espírito será guiado a Deus, porque nela contém uma alma. Se seu espírito não está sendo guiado a Deus, você não tem uma alma. Então quem vem morar dentro de você é um espírito da quinta dimensão, a qual nós chamamos de um demônio. O profeta fala que um demônio é aquele que está no ser humano, no lugar da alma, atormentando aquele ser. Olha o quão profundo é isso. Então esse demônio que está sobre esse corpo, ele saiu da quinta dimensão. Ele saiu da quinta dimensão como um demônio, veio pela quarta. Agora, irmão Cláudio, qual é a quarta dimensão? Primeiramente, o profeta disse que a dimensão, ele é o quê? Som e imagem. Mas o som, a imagem está relacionado o quê? A ciência, a conhecimento. Olha aonde Satanás nos levou. Ao terceiro degrau. Então prova, quando você não tem o tipo de influência correta, você tem uma fé manufaturada. Então já prova que você não tem o batismo do Espírito Santo. Qual é o próximo? As virtudes. Quais são as virtudes? Falamos tudo isso. As características. Você não terá as características de Jesus Cristo de maneira nenhuma. Você não terá as personalidades dele, né? Uma das personalidades de Jesus qual é? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Uma personalidade de Jesus, né? Ame a seu inimigo. Foi nas famílias? Amar o seu inimigo? Né? Se alguém te bater na face, vira outra, né? Se alguém pedir, tudo são personalidades de Jesus. A influência que você está recebendo. Mas quando eu e você não chega a receber a influência que é de Deus, você está recebendo a influência de Satanás, que também é um mundo. Por que mundo? Porque são mundos invisíveis. Então esse mundo de Deus manifesta o que, irmão Vitor? As características dos filhos de Deus, né? Sim. Os mundos daqueles que vivem, né? Que não está em conexão, que não está conectado com a palavra, está vivendo um mundo que? De Satanás. Por isso que você falou, o que Satanás está fazendo com você é tirando de você o seu estado de consciência. Você está aqui vivendo o tempo e ele está tomando a sua mente e você não está conseguindo que recapitular o que está sendo falado aqui. Você viu o quanto que Satanás ele vai profundo? No momento que ele consegue tirar uma distração de segundo da sua mente, quer dizer, ele roubou o seu tempo, quer dizer, ele desconectou você com a influência de cima. Porque acabei de lermos aqui em Deuteronômio 29 que as coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos, enquanto que toda a lei. Então, o que Deus tinha oculto, Deus está revelando para nós. E ele diz que esse para nós é uma minoria. Então, nós estamos aqui, recebendo as duas influências, ou de Deus ou de Satanás. E estamos vivendo nas dimensões luz, tempo e matéria. Quarta dimensão, que é som e imagem, está na categoria de ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, daqui Satanás já me desestabilizou. Aí o profeta não está aqui, mas eu vou só adiantar para vocês. Então, aqui estão os três poderes do diabo e aqui estão os três poderes de Satanás e você foi derrotado. Ou você tem os três poderes de Deus, ou você tem os três poderes de Satanás, né? Na quarta dimensão, é uma porta aberta para a quinta dimensão. Você não tinha acesso até a quinta dimensão, agora você já tem. Só apenas demônios tinham. Irmão, no caso, os três, luz, tempo e matéria, é o
o Satanás não conseguiu trabalhar na luz nem no tempo. Mas Não. Ele trabalhou na matéria. Na matéria, Então perfeito. quais os 3 poderes dele? Os 3 poderes aqui são os 3 poderes na matéria. São aqui, quando ele ocupa aqui, é o poder demoníaco, o poder religioso e o poder físico. E de Deus? Agora, os poderes de Deus aqui nós vamos entrar depois, para não foder a cabeça das crianças. Aqui você já falou que eu nem poderia ter entrado aqui. Mas como você falou da matéria, eu posso falar da matéria para você aqui. Quais são os 3 poderes que Satanás está operando. Então, ele está operando, segundo a mensagem de demonologia, mensagem de espírito sedutor, né? Espírito religioso e físico. Por que físico? Porque físico está ligado à matéria. Eu sou corpo, eu sou formado de essência. Então, o profeta fala, a enfermidade é uma Então, doença da região da matéria. quer dizer que Deus trabalha na alma e o diabo trabalha na carne? Calma aí, não. Muito bem. Foi muito bem colocado. Deus, ele trabalha no Espírito. Tá? Deus trabalha no Espírito. A natureza daquele Espírito é a alma. Então, o que significa? Que só quem tem alma são os filhos de Deus, porque a alma é própria vida de Deus morando no homem. Por isso que nós estávamos falando agora há pouco. Se você não tem um Espírito de Deus morando em você, você tem o que? O Espírito de um demônio. E ele está fazendo uma ocupação no lugar da alma, atormentando a sua vida o tempo todo. É tipo assim, o demônio tá lá me atormentando. Aí eu começo a orar. E um pensamento, por exemplo. É, tipo, Sim. agora eu oro assim, aí Deus expulsa ele. Deus mata ele e nunca mais ele agir. Não. Ele existe. Na verdade, o demônio você não mata ele. O demônio você o expulsa ele. Tá? O demônio você não mata ele. Você não tem poder de colocar ele em cadeia de circunstância. Hoje nós temos, através do novo nascimento, nós nos mantemos ele afastado de nós. O profeta chega a dizer assim, ele está a um passo do nosso encalço. Então significa que o tempo todo o diabo está na sua cola. Mas você nunca consegue derrotá-lo, né? Mas você consegue afastar-se dele, desviar-se do mal, como Jó, ser íntegro e todas essas demais coisas. Coloca Satanás um passo de você. Quer dizer, um espaço da verdadeira relação com Deus, que é a influência que você está recebendo do mundo de cima. Tá? Do mundo de cima. Então, os 3 poderes de Deus, né? Os 3 poderes de Deus estão relacionados ao que? A justificação, a santificação e ao batismo do Espírito Santo. Que essas naturezas de Deus veio morar dentro de você para que você possa entender. Tá? Porque qual é o tríplice poder de Deus? Já falamos por um antes. É Cristo se derramando na igreja, é Deus se derramando em Cristo, Cristo se derramando na igreja e Cristo em nós. Entendeu? Então, eu tendo, irmão Anderson, esses 3 poderes dentro de mim agora, eu vou vencer o quê? Os 3 poderes do diabo. Espírito religioso. Porque daí você não tem como você ponhar mais água naquela jarra que já está cheia. Porque você já vai estar cheio do Espírito Santo. Como que o inimigo vai vir com um demônio dentro de você? Impossível, porque essa casa foi justificada, foi santificada, recebeu o batismo do Espírito Santo e há um novo morador dentro, que é o profeta chama do quê? O selo de Deus. Estou indo muito rápido com vocês hoje, tá, irmão Anderson, né? Muito obrigado, irmão Anderson. Então nós temos os 3 poderes de Satanás que opera na matéria, né? E esse na matéria nós falamos sobre o espírito sedutor, o espírito religioso e o espírito físico, né? O profeta fala que tudo isso são obras da 4ª dimensão que vieram da 5ª por causa de um rompimento, de uma porta. Vocês observaram que esta porta, 4ª dimensão, ela tem tanto acesso para a 5ª quanto para a 6ª dimensão? Um elevadorzinho.
Agora, depende de você, depende de mim. Passar por aqui, ó. Eu saio daqui, um novo nascido. Eu já venci a quinta dimensão. Nem o demônio mais me pega mais. Não. Para onde eu vou? Passo a primeira, segunda, terceira, quarta dimensão. Eu saí da quarta dimensão, venci o som, a imagem, a ciência, que é o entretenimento, jogo, Olimpíada, né? Quanta gente agora que estão aí, ó, conectado às Olimpíadas, está recebendo? Que influência está recebendo? Da quinta dimensão. Hoje lá do santuário princesa lá. Da quinta dimensão. Então significa que você, hoje, no mundo que estamos vivendo, estamos recebendo a influência da quinta dimensão e não estamos sabendo. Por quê? Porque não sabemos quais são os 3 poderes de Deus e quais são os 3 poderes de Satanás. Né? Quais são os 3 poderes de Satanás? Mentir, roubar e destruir. Tudo isso está relacionado a demônios. Você vai para o entretenimento, jogatina, guerra, tudo isso é obra de Satanás. Então, Você vê que não sei se vocês assistem Bíblia. Eu não assisti, mas eu ouvi falar. Até procurei esse dia pra ver, mas não achei. É a abertura da Olimpíada. sim, olha aí. Teve. Eu não cheguei a ver o que Eu vi. Mas disse que foi uma coisa bem escandalizada mesmo. Vai falar. Que eles também põem o cavalo branco. Muito Que bem. representa a destruição. Isso, muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Muito interessante, né, Silas? E você vê que na Bíblia fala que seria visto pelo mundo todo. Né? Pelo mundo todo. E Ó, todo mundo assiste. ó, então, e o que está levando ao mundo todo? A quarta dimensão. Som e imagem. E através da arte do conhecimento do bem e do mal, que é o quê? A ciência. Muito bem. Vocês viram que nós estamos vivendo o último tempo. Agora vou pregar para vocês. Agora não. Deixa eu olhar para a gravação. Então vocês viram que nós estamos vivendo no último tempo. Que tempo é esse? A consumação de tudo. Vocês vão ver que a Bíblia, pastores, vai estar pregando sobre o tempo e a dispensação dos gentios, ou o período que a taça da iniquidade irá se transbordar. E nós estamos vendo isso. A vinda do Senhor não aconteceria sem que primeiramente todas estas coisas acontecessem. Que coisas? Nós estamos vendo hoje. Esses demônios completamente saindo da quinta dimensão, se encarnando na carne de alguém, luz, tempo e matéria, tomando posse sobre o que? Lucas capítulo 17. Como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Gomorra, né? O porquê que Deus destruiu em Gênesis capítulo 6? Por causa do pecado, né? Que subiu gradativamente, e Deus naquela hora olhou para baixo assim, ó, e disse: meu Deus, né? Ele se arrepende de ter feito o homem. Claro, o homem era bom, até que Satanás saiu da quinta dimensão, passou pela quarta dimensão através da árvore do conhecimento do bem e do mal e chegou ao homem e corrompeu todas as coisas. O professor disse assim que Eva saiu da palavra por 5. Ela era cristã por 5%. Né? O Bombano chegou a dizer até 91%. Muito bem. Quando nós chegamos nesses últimos dias agora aqui, olha o que Satanás fez. O que Satanás lançou? Ele fez agora na abertura da Copa, né? Porque quem não sabe, nós estamos vivendo em uma era sodomita, né? Em uma era maligna. O profeta chamou o Éden de Satanás. Nós sabemos o que representa a ceia dos apóstolos, né? Jesus, né? Os 12 apóstolos, e Jesus no meio ali, partindo o pão, repartindo o pão para eles e servindo a hóstia que representa o pão áspero. E Satanás, né? Como sempre, inquiriu-se nesta Copa agora, né? A abertura, a classe de espírito. E vocês podem se ver que a classe de espírito ali está pegando o adulto, está pegando a primeira geração, a segunda geração e até mesmo as crianças.
né? Nós vimos lá que tinha uma criancinha que não tinha nem 9, 10 anos de idade ali, junto àquela festa de orgia satânica, eu posso dizer, festa de demônio. Por isso que o profeta diz que tem se tornado covil de aves de toda espécie. Aves de toda espécie são demônios de todas as características. Nós sabemos que nesses últimos dias nos foi aberta a porta do bueiro e saiu 2 milhões de demônios, da onde? Da quinta dimensão, para vir atormentar-nos nós na dimensão luz, tempo e matéria. Professor, mas no inferno tem demônio? Vamos chegar lá. Muito bem, vamos chegar lá. Ó. Nós estamos recebendo a influência ou de Deus ou de Satanás. Hoje nós estamos tendo o quê? As Olimpíadas, né? Se você tivesse deixado de estar hoje no culto aqui e estivesse diante da quarta dimensão, som e imagem. O que é som e imagem na sua casa? Som e imagem que transmite na sua casa? Coisa que você vê e você vê. A TV, né? TV celular. Uma TV, um celular. Se você tivesse deixado de não estar aqui hoje, você está... Ah, mas eu não estou lá em Cláudia. Eu não estou lá em Paris. Não. Eu estou tentando mostrar para vocês que esses demônios saíram da quinta dimensão, saíram o espírito, vieram para aqui porque eles têm acesso, entraram pela porta da quarta dimensão, luz, som, imagem, através da ciência, explorou a luz, explorou o tempo e está na matéria. Na matéria ele está no corpo, está em carne, está nas pessoas. Usando o meu tempo, o seu tempo, né? Quantos estão perdendo dia e noite de sono assistindo de madrugada aí, né? Para que foi dada a luz? Para fazer separação, né? Saber o que é isso? Nós já aprendemos sobre isso. Então, nós estamos vivendo em um mundo completamente corrompido. Escapa-se quem puder. Por isso que eu coloquei os dois mundos. Deus, diferente, o mundo de Satanás. Agora, eu quero que vocês captem isso. Tanto o mundo de Deus há adoradores, quanto o mundo de Satanás há adoradores. Os dois mundos estão adorando. Os dois mundos estão recebendo as mesmas influências. Muito bem. Nesse período que eu chego a morrer, né? Que eu parto para o Senhor, ou que eu morro, vou usar o termo morrer, né? Por que morrer? Porque eu aqui, eu não sei de que mundo eu estou sendo influenciado até desde então, tá? Mas desde então, por exemplo, eu morro como um filho de Deus, tá? Morrendo como filho de Deus, eu fui justificado, santificado, recebi o novo nascimento, fui selado com o Espírito de Deus. O que o profeta diz? Que anjos vêm da eternidade, vêm da sexta dimensão, toma o meu corpo, toma o meu corpo, quer dizer, e leva eu até a sexta dimensão para a região dos bem-aventurados. Entendeu? Muito bem. Agora eu morro hoje numa partida de futebol, bebo, embriagado, roubando, levo um tiro e eu morro. Quando eu morro, o que acontece comigo? Eu não tenho uma alma que me representa na sexta dimensão e nunca estive na sétima dimensão. Eu morri agora. Esses espíritos que um dia andou comigo, bebendo, fumando, prostituindo, mentindo, eles vêm me buscar com grandes correntões e me amarram, tiram eu da luz, tempo, matéria, me trazem para a quinta dimensão, eu passo pela região dos demônios e vou para a segunda ala, que é a ala dos espíritos dos mortos, todos aqueles que morrem sem Deus. O profeta desta era diz que esta região daqueles que morrem sem Deus é uma região terrível, aonde apenas gritos, sussurro e ais, aonde aqueles espíritos estão girando e outros estão caindo o tempo todo e sendo atormentados
por aqueles demônios em que viveram no corpo deles enquanto estavam vivendo luz, tempo e matéria. E quem morre em Deus, assim? Eles é morte. Acabei de falar primeiro. É a vitória. Foi o primeiro que eu falei. Aqueles que morrem. Eu não quis colocar a palavra morrer, mas desde então eu coloquei, não foi o que eu usei a palavra desde então. Que então o que? Eu saio daqui, não é isso? Anjos vêm da eternidade, não foi isso que eu falei? Que anjos são da eternidade? Porque aqui, ó, sétima dimensão, nós temos 3 características de anjos, tá? 3 características de anjos. Nós temos então aqui, ó, primeiro, arcanjo, serafins e anjos, tá? Anjos. Por que eu coloquei de baixo para cima? Porque é assim, primeiramente, anjos, que são as hortes celestes, né? Todas as características de anjos menores. Depois nós temos os serafins. O que são os serafins? São aqueles anjos de 4 faces que estão guardando o trono de Deus. Vocês sabem quais são aqueles anjos que têm as 4 faces? É o leão. Então são aquelas 4 unções que estão diante do trono de Deus. E depois deles nós temos quem? Arcanjo. Na Bíblia nós só temos 2 arcanjos. Quem são? Miguel e Gabriel. E depois nós temos Deus. Por isso que o profeta diz que muitas vezes Deus está trabalhando sobre a unção do arcanjo Miguel e muitas vezes está trabalhando sobre o arcanjo Gabriel. O arcanjo Miguel é o arcanjo de justiça. O arcanjo Gabriel é o anjo mensageiro. Tá? Então nós não estamos falando só para vocês entender dentro da caricatura de anjos. Mas aqui, na 6ª dimensão, quem são esses anjos que vêm tomar você? Da 6ª dimensão, você morre. Quando você morre daqui, passa por aqui, anjos vêm te buscar. O profeta fala que é o seu corpo teofanímico. O seu próprio corpo vem buscar, quer dizer, aquilo que era negativo agora. Por quê? Por isso que nós somos representados. Nós temos alguém nos representando do outro lado. Lembra que nós falamos dos filhos de Deus? Então, na 6ª dimensão, eu tenho um Cláudio lá, que não chama-se Cláudio, mas chama-se a palavra desvelada. E essa palavra desvelada agora está vivendo na Terra, mas está vivendo em um corpo, e está limitado. Então, a minha teofania não está vivendo em mim, mas eu estou recebendo a influência da minha teofania. Entendeu? Então, se eu estou recebendo a influência da minha teofania, eu estou recebendo a própria influência do anjo do Senhor, que guarda e os temes, guarda o teme, guarda todos aqueles que o temem, ao derredor. Ela sempre está ali, ao derredor, cuidando, guardando, protegendo quem? O anjo do Senhor. E o anjo do Senhor nada mais é do que o meu próprio corpo, palavra falada, que é o meu corpo luz, né? Que é o meu corpo espírito, que é o meu corpo teofania, que é o meu corpo teofânico. E esse corpo teofânico nada mais é a própria imagem de Deus que nos criou a nós, a sua semelhança. Muito bem? Então, quando eu morri, para onde eu caí? Depende para que tipo de vida tu levou. E desde então, qual foi a influência? Se eu caí, vivi uma vida cristã, nascida de novo, ó. Nascida de novo, não somente batizada com o Espírito Santo, não somente com dons. Tá vendo? Então esse nascer de novo, quando a Bíblia fala e nasceu de novo e teve nova vida, muitos entendem que é apenas aquele ato de sair da água, só da água. Mas na verdade esse nascer de novo é a sua caminhada quando você recebe a palavra e guarda ela. Isso. E aí o Espírito vem e faz morada em você. E quando você recebe o Espírito, esse é o nascer de novo. Porque quando a mamãe está grávida e tem um bonequinho de carne lá dentro da barriga dela, o Espírito seu, o Espírito do homem fica ali em volta, né? Aí ele, quando o médico tira, ele vem e entra na criança, naquele bonequinho, o médico dá o tapinha, como o irmão falou,
recebe o espírito do homem. Aí, quando é batizado, sai da água, ele é justificado, fica capaz da nova, limpinha, bonitinha. E aí você recebe a palavra, guarda a palavra. Aí então o Espírito mora na gente. Então esse é o nascer de novo. Esse é o nascer novo, que é o nascer do reino dos céus. Então quando você nasce de novo, você nasce do reino dos céus. O reino dos céus está sexta e sétima dimensão. Tá? Então quando você nasce de novo, você vai viver da sexta dimensão, que você tem o que na sexta dimensão? A sua o quê? Teofania, né? Mas você vive da sétima. Qual que é a sétima? Corpo glorificado. Tá? Então, nós estamos subindo. Nós deixamos do corpo matéria, que é o corpo terrestre, passamos para o corpo teofânico e chegamos ao corpo glorificado. Por isso que nós estamos o quê? Vivendo do reino dos céus. Por isso Jesus diz: Pai, glorifica eles. Pai, glorifica eles com a glória que nós tínhamos antes. Tá? Que a glória que nós tínhamos antes. Pai, tu me destes e eles são teus. Mas eles estão aqui agora. Pai, eu vim morrer por eles, porém eu sou justo, mas eles não são justos. Mas os tornaste justos por causa do meu nome. Pela glória que nós tínhamos antes. Entendeu? Então, quando eu nasço do reino dos céus, eu nasço da pátria. Então quer dizer que você falou do batismo. Então quer dizer que o batismo é tipo uma passagem para nós ir para o céu? Não é passagem. O batismo é uma identificação com o corpo de crente. Corpo de crente. Pessoa semelhante. Não te coloca no céu. O te coloca no céu é você ser completamente justificado, completamente santificado, completamente cheio do Espírito Santo e nascer do reino dos céus. Reino dos céus é dimensão celeste. Por isso que nós não somos mais criatura do tempo. Entendeu? Somos criatura celestial. Então, que criatura celestial você é? Primeiramente, depois de ser do tempo, você é teofania. No corpo teofania é o corpo luz. Ninguém vê, não foi? Nós falamos na aula passada. Mas o corpo glorificado, todos veem. No corpo glorificado você come, você bebe, você faz tudo que você não pode fazer no corpo. Luz, espírito. E além do corpo matéria, este corpo faz. Esse corpo aqui tem poder de criar, esse corpo aqui tem poder de voar como pensamento. Este não, esse é limitado. Esse daqui só pode sair de uma região para outra. Esse aqui, coitado, é preso aqui dentro, luz, tempo e matéria. Professor, Pode falar. a sexta dimensão é quando se nós morrer, aí nós vamos ficar na sexta dimensão até nós julgar as pessoas, né? Bom, aí oi. quando nós estivermos julgando as pessoas, aí aconteceu o arrebatamento, tudo. Aí, não, o negócio lá, os diabos vão ir pra terra. Aí depois que os diabos vão pra terra, acabar tudo, eles morrerem na lava, nós vamos pra oitava dimensão, né? Fica lá, né? Eita, menino, foi longe, hein? Meu Deus do céu. Tá, primeiramente não existe oitava dimensão, né? Não existe. Existe novos céus e nova terra. Primeiramente, todos aqueles que estão na terra estão ouvindo três coisas para que eles possam ir ao arrebatamento. Primeira coisa, um alarido. E esse alarido vem do que? Da sétima dimensão. Porque quem traz esse alarido nada mais é do que um arcanjo. Depois do alarido, nós temos o quê? Uma voz de trombeta. Ou uma voz de arcanjo. Quem traz a voz de arcanjo é o próprio arcanjo. Aqui ele usou a voz de arcanjo porque estava no mensageiro, o anjo celeste, Cristo. Tá? Então aí ele traz o alarido. E esse alarido ele só pode trazer através de um profeta dispensacional que foi chamado o quê? William Marion Branham. Por isso que esse profeta dispensacional chamado William Marion Branham, quem o acompanhava?
Deus. O próprio anjo do Senhor. Eu enviei diante de mim enviei minha própria testemunha, enviei o meu próprio Espírito para testificar de mim. Tá? Então, você recebe, ouve o alarido, você ouve a voz de arcanjo e você ouve a trombeta de Deus. Tá? O alarido é uma mensagem chamando-nos nós para a reunião secreta. Tá? Para você entender. A voz de arcanjo é o poder vivificador, que tanto vivifica esse meu corpo que está morto, que serei transformado com aqueles que estão mortos, ressuscitará e virá encontrar conosco os vivos, e então seremos transformados em um piscar de olhos. Bom, no final. Compreendeu? Porém, agora nós temos aqui a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é chamando nós dos dois estágios, do alarido, do ajuntamento, a voz de arcanjo, tanto os que estão vivos, tanto os que estão mortos, já estão na plataforma de embarque para subir e encontrar o Senhor nos ares. Encontrando o Senhor nos ares, nós vamos para uma outra dispensação, que é chamada dispensação do reino milenar. E ali nós vamos ficar por 1000 anos. Tá? Vamos ficar 1000 anos. Isso é, se você recebeu as influências do reino de Deus, entendeu? Venceu a quarta dimensão. Venceu a quarta dimensão. Sei 3 anos de festa. Nós estamos no milênio ainda. Nós estamos no milênio ainda. Tá? Depois de nós estivermos lá durante 1000 anos, que é uma promessa nossa, Jesus Cristo desce na terra por 3 anos e meio, tá? Por 3 anos e meio ali, e o que ele faz? Ele se manifesta aos seus. Só que antes dele descer a terra, que ele está tratando com os 144 mil judeus, né? Ele está tratando com os 144 mil judeus, e aí se estende-se a Gog e Magog, né? Com a Margedon depois, e então vem o que? O juízo do trono branco. Depois do juízo do trono branco, a separação das ovelhas e dos cabritos. Depois da separação das ovelhas e dos cabritos, então o que? A novo céu e nova terra. Nesse período ali, entre a separação dos bodes, né, e das ovelhas, Deus também está julgando a Satanás e lançando-os no mar, né, e ele irá queimar, o profeta diz, por aions e aions e aions, e será jogado o demônio e seus anjos e todos aqueles que obedeceram a ele, tanto os mortos quanto os vivos serão jogados no lago de fogo e serão queimados por aions e aions e aions. Então aquilo será aniquilado e nós já estamos vivendo no novo céu e nova terra. Não vai ficar para sempre, nunca mais vai voltar para a terra. Tipo assim, vai voltar tipo agora. Nunca mais vai voltar assim, ou não vai ficar para sempre fazendo no céu, fazendo festa assim. Não. O céu não é isso que lhe conta. O céu nada mais é um mundo em que nós vivemos, tirando o poder de Satanás, como era no princípio. Entendeu? Deus, quando Deus tirou Eva do jardim do Éden, de Deus, jardim do Éden de Deus, quer dizer, então Deus tirou Eva e Adão do jardim, mas ele continuou no Éden, no mundo. Deus está restaurando novamente o Éden caído de Satanás e colocando quem? O seu jardim. A questão é aí. Então, não é que esse mundo deixar de existir, não. Esse mundo será passado por uma transformação. E essa transformação é pelo poder da palavra, então torna-se um novo mundo, quer dizer, um novo céus e nova terra. Por quê? Aqueles mundos, aquelas dimensões que havia antes já não existirá mais. Está entendendo? Quer dizer, o que existia? O demônio. O que existia? Satanás, dimensão, morte. Não existirá mais. Está entendendo? Mas para isso nós temos que estar recebendo a influência de Deus. Para isso não é somente virmos num culto. Para isso não é somente crer que Deus enviou um profeta. Para isso não é só isso.
Isso aqui eu estou colocando a base para você, para que você possa entender a partir de hoje. Ué, quando eu estou fazendo as coisas erradas, qual a influência que está me... Quando eu estou mentindo, quem está me influenciando? O diabo. Você vai ver que a Bíblia diz que tendes por pai o diabo porque ele tem sido mentiroso desde o princípio. Então, você mesmo agora não. Quando alguma coisa vem na sua mente, irmão Vinícius, como você falou do pensamento, o que eu tenho que fazer? Falar uma palavra. Eu sou um filho de Deus. O profeta diz, todas as vezes que Satanás vir da região da quinta dimensão, passar pela quarta dimensão, né, que nós estamos tendo contato com ela 24 horas, tudo que aparecer na minha porta, aqui, ó, dos olhos, da audição, do tato, do paladar, eu digo o quê? Senhor, eu sou um filho de Deus. Professa, eu sou um filho de Deus. Eu não sou um anjo caído. Eu não sou um filho caído. Eu sou o quê? Um filho de Deus. Até que, né, desde então, esse desejo, essa atmosfera que você vai criando todas as vezes, você olhando para seu corpo débil, talvez você já teve a sua página suja depois do novo nascimento, depois de ser justificado, santificado, torna confessando que você é um filho de Deus. Vou ler o parágrafo com relação ao que nós estamos falando. A mensagem de demonologia, estado religioso. Olha aqui o que o profeta disse. Aqui vamos apresentar uma pequena ilustração. Gente, olha o que o profeta estava representando lá. Uma pequena ilustração. Olha isso aí. Né, Mondas? Uma pequena ilustração. Ele fala aqui, parágrafo. Marquei, Mondas, o parágrafo você já tem em mente para você ler. Mensagem de demonologia, estado religioso. Espera, Mondas, marcar ali. Tá? Pode perguntar. Quando eu aproveitava o conceito, aí Não entendi. quando eu matava você, o diabo vinha na terra, quando eu estiver no céu, aí quando a lava cair, aí todos os diabos morrer, aí nós vamos botar nessa terra, né? Aí quando ele botar nessa terra, nós não vamos mandar, né? Nós vamos pensar e nós vamos estar naquele lugar com esse. Pensou, né? Bom, não. Isso não vai ser um pensamento como o Brando disse que ele pensou depois que ele morreu, ele seria uma nuvinha ou ele seria apenas um pensamento andando por aqui. Não. Você está falando uma profecia relacionada a Malaquias capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Que nós, né, no tempo do fim, pisaremos sobre as cinzas dos ímpios, não é isso? Mas isso será após o grande dia terrível do Senhor. Porém, esse terrível grande do Senhor não vê ainda. Nós estamos em processo, porque Deus nos enviou Malaquias capítulo 4, primeiramente para restaurar a nós todas estas coisas. E uma dessas coisas que Deus nos restaurou é isso que eu estou desenhando para você aqui. E se você sair, contar com um coleguinha de vocês sobre isso aí, ou para alguém, fala, mas de onde você aprendeu isso? Se você encontrar qualquer teólogo hoje na rua aí, vai falar, não, isso está errado. Quem te ensinou isso? Falando que cada dimensão é uma porta. Não, dimensão é um ciclo fechado. Não, se é um ciclo fechado, não tem porta. Todas essas dimensões, elas têm um vácuo. Elas têm uma porta de saída, uma porta de entrada. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Isso aqui é uma porta, né? Eu vou sair, tá? Eu estou entrando. Que porta que eu entrei? Que eu usei? A mesma porta. Tá? O que eu quero que vocês entendam. O que é uma porta? É tanto o acesso de entrada quanto o acesso de saída. Agora dispõe-se do lugar da onde você está. Que porta você quer? Eu sou o caminho, eu sou a porta. Que porta você quer entrar? Deus. Por que porta você quer sair? Você está em Deus e quer sair para a porta do diabo, né? Não é? Muitos começam no espírito e terminam na carne. Outros começam na carne e terminam no espírito. Então, isso é tudo por presciência e predestinação. Então, todas estas portas têm o quê? Aqui, ó, um vácuo. Todo esse vácuo é uma direção de entrada ou de saída.
Você que vai escolher. Ó, por exemplo, vou assistir a Olimpíada. Que porta você escolheu? A quarta dimensão. E quando você escolheu a quarta dimensão, quem lhe tomou? O demônio do inferno. E possuiu você. E você já está no jogo. Vai, ganha. Soca ele. Pega o gol. Não sei se está tendo gol. O demônio vai ter... Não, você é influenciado. Se você sai daqui e vai para a sexta dimensão, o que você está fazendo? Está no culto, está adorando, está celebrando a Deus, está exaltando a Deus nessa região. O tio, eu falar para o pastor falou que nós estávamos falando sobre a vida. A pastor falou assim que Paris é o trono de Satanás. É um trono de Satanás. O primeiro trono de Satanás é Paris. O segundo trono de Satanás é Hollywood. Hollywood? Não, falando de entretenimento. Hollywood o robô é o trono de Satanás de Paris, mas aí o principal é... O bueiro, o quartel-general é Paris dos profetas. Né? Porém mudou. E Roma é o quê? É o quartel-general de Satanás, do espírito religioso. Coisinha lá dos 1000 e... Sei quantos salários judeus quantos judeus? 144 mil? Judeus. Eles não vão ser julgados. Não, eles terão que aceitar a mensagem de Moisés e Elias, somente. Tá? Vamos terminar aqui. Ó, aqui vamos apresentar uma pequena ilustração aqui. Uma pequena ilustração mental. Né? O que é mente? Nós já falamos sobre isso, né? Ligação com o Espírito. Aqui está um corvo que passa por aqui, bem por este caminho. Então eu criei aqui um caminho, né? Muito bem. Diretamente assim. Agora, esse pequeno canal aqui habitam os reinos mortais e os reinos imortais. Você habita esses dois espíritos, tá? Nesse caminho, você está vendo? Aqui dentro. É um monte de insensatez, tudo mais. E, em vez em quando você vê uma luz. Então, nesse monte de insensatez, quer dizer, ó, quarta dimensão e quinta dimensão se juntando, entrando aqui dentro, muitas vezes você vê quem? Uma luz. Quer dizer, alguém aqui dentro recebendo influência de Deus ou de Satanás. Tá bom? Vê assim, uma escuridão naquela rua, você vê farra, vê comportamento de vídeo, vê demônio pegando as pessoas. O que eu acabei de falar? As pessoas que assistem um filme, esse demônio está aqui, vem para a quarta dimensão e entra na quinta e pega alguém. Esse alguém pode ser eu e você. Tá? Vamos continuar, depois você já volta aí. Vai terminar a leitura. Ó, trajam-se bem, que coisa. São cultos, tanto quanto possam ser, elogiados, polidos, mas mesmo assim com o diabo. Olha, são cultos, são polidos, o quê? O profeta está querendo mostrar que você foi batizado, você foi santificado, você foi isso. São pessoas cultas, vão para a igreja, adoram a Deus, mas mesmo assim, lá dentro, não vê a hora do culto terminar para chegar em casa e ligar a TV nas Olimpíadas para poder ter acesso à quinta dimensão. Porque ele tem mais prazer com os demônios do que com o próprio Espírito Santo na sua vida. A televisão é tipo... Eu estou falando da televisão, mas não é televisão, é aqui, o aparelho de celular. E também é a quem? A matéria, na rua. Não estou proibindo vocês de brincar, não estou proibindo, não. Estou falando de vocês tirar o seu tempo para com Deus e participar de um campeonato, participar de um futebol, essas coisas fora. Tá vendo? Então é aí onde a palavra reprova. Vamos continuar. Mas tem gente que nasceu de novo, aí você encontra, que eu falei. Então, a gente, então, em meio a tudo isso, que aqui dentro, que recebeu a luz e nasceu de novo, e está fora da quinta dimensão, e está fora da quarta dimensão, e está recebendo a influência da sexta dimensão. Ó, agora, em primeiro lugar, desse lado estão alguma alma dos injustos, né? Está tudo já desenhado aí. Estavam ali naquelas prisões, que são as pessoas aqui embaixo, ó, quinta dimensão. Subindo primeiro agora, aqui estão os espíritos de gente morta aqui, que estão aqui embaixo, espíritos mortos, naquela dimensão. O profeta está mostrando, e esperando o seu juízo. A coisa seguinte, em insensatez, que se firma. Agora, aqui em cima estão os cristãos influenciados do alto, aqui que eu falei de sexta dimensão, que está mostrando a figura. Esses cristãos são influenciados do alto. Agora, aqui é uma parábola, o profeta está falando aqui, eu estou mostrando isso aqui como uma parábola. Aqui está de cima, aqui está do outro lado.
tá? O Espírito Santo, o Espírito de um homem, né? Como eu acabei de falar para vocês do nascimento, então vocês, mesmo sendo batizados, vocês têm que morrer para si mesmos, deixar o Espírito da natureza do homem e o Espírito Santo vir habitar dentro de você. O que sucede quando recebemos o Espírito Santo em nossas vidas? Não, Cláudio, o Espírito da minha vida sai? Não. O Espírito Santo vem sob o seu Espírito com poder e vivifica aquela sua natureza, sabe? Traz a vida e aquele Espírito clama dentro de você, Abba, Pai. Quer dizer, você já não tem mais desejo para as afeições do mundo. Então, que afeições tem? Para. Então, o seu mesmo Espírito, por isso que é um fio de navalha. Hoje você está sendo um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo, e na segunda-feira você está um crente relaxado, frio. Por quê? Sabe? É um fio de navalha. Tá? Ó, o Espírito Santo influencia a igreja neste estado dos mortais. Então, o profeta está falando, assim como o Espírito Santo influencia a igreja, né, nós como indivíduo, também do outro lado, os espíritos de Satanás também têm a sua igreja, como eu falei agora há pouco. Tanto Deus tem uma igreja que o adora, quanto Satanás tem os seus filhos que o adoram. Quando você vai para o jogo de futebol gritar, o que você está fazendo? Está gritando, adorando Satanás. E muitas vezes vem para a igreja e só quer dormir. Pelo amor de Deus, né? O diabo, por esse espírito, influencia o homem. Agora, veja, a seguir são os anjos, né? Falando aqui de cima. Já. A seguir, então, é Deus, lá em cima. Tudo. Agora, tudo mortal aqui é influenciado por esses dois mundos, né? Falamos sobre isso. Mostrei que os dois mundos são diferentes um para com o outro. Você está vendo o que eu quero dizer? Tá? 197. E esse, coloca o 197 aí, irmãos. Então, o último. E esses aqui são influenciados e nasceram de novo pelo Espírito de Deus. O diabo tem seus profetas. Ó, gente, quem que é o diabo, os profetas de Satanás hoje no mundo do jogo? Nós poderíamos colocar quem? O Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho, quem que é? Influenciadores, né? Os maiores, os influenciadores de TikTok, Kawaii, YouTube. São os profetas do diabo, gente. São profetas. O William Branham chegou a dizer que eles são profetas, porque eles estão influenciando os nossos jovens, influenciando a mim, o irmão Anderson, a Vanessa. Qualquer um de nós, se não temos o Espírito Santo, nós estamos sendo influenciados por esses profetas. Então, assim como Deus tem um profeta, mensageiro enviado para esse dia, Satanás tem tido também seus profetas enviados para esses dias. Esses profetas, eles põem muito som errado. Às vezes dentro de lá, que está assistindo lá. Sim, sim. Por exemplo, você vai pro... Lá em casa foi muito difícil de querer tirar a influência de querer ser um youtuber. Que queria ganhar dinheiro e ficar rico de dia pra noite. Ué, por quê? Porque ele ouviu de um profeta professando que aquilo que iria ficar rico fazendo tal tipo de vídeo e você cai nisso mesmo e é influenciado. A maioria desses YouTube, eles fazem pacto com o diabo pra criar fama. Sim, com certeza. Né? Tem que estar ligado aqui embaixo com o demônio aqui embaixo. Eu não cheguei a dizer, ó. Eu falei sobre a quinta dimensão, falei sobre demônios, falou sobre aqueles espíritos que morrem, né? E não falei de Satanás. Então Satanás aqui, vou falar assim, ele é o pai de todos. Esse Satanás aqui, ele é a antiga serpente. Então quando a Bíblia diz, esse Satanás que está preso na quinta dimensão, que um dia vai sair, né? Nós sabemos disso, ele está preso em cadeia de circunstância, mas como ele não pode vir, ele pode enviar os seus demônios, ele pode enviar os seus mensageiros, que são esses profetas deles, seus príncipes, para que região? Para a região... Não, para a região dos mortais. Que o profeta diz que região dos mortais. Aqui estão vivendo dois espíritos, tanto dos mortais quanto a espíritos imortais. Tanto os de Deus quanto os do diabo. E os dois são profetas. Deus profere que tem filhos, Satanás também profere que tem filhos. Deus profere que tem uma igreja, Satanás também profere que tem uma igreja. Entendeu? Pode falar. Esses dias eu vi um comentário no Google que uma cantora, ela falou pra outra assim que ela ia construir um apartamento que estava nas portas do apartamento. As duas eram satânicas. Aí a outra falou assim que não ia deixar, caso que o diabo é mais forte do que Deus. É a pessoa da risada.
Entendeu? Aí os comentários tava tudo xingando a cantora lá, parece que usou debochar de Deus. Ninguém é maior do que Deus. Mas agora, no momento em que estamos vivendo, Satanás, ele é o grande vileiro dessa terra. Ele é o posseiro dessa terra. Até que Jesus chegou a dizer para o seu discípulo: levantemos e saiamos daqui, porque o príncipe deste mundo tem chegado. De quem que ele estava identificando? De Satanás. Tinha acabado de chegar. Então, ele tirou os seus apóstolos de uma região e foi levando para cá. Agora fica aí, até a promessa. Satanás era um dos anjos de Sim. Jesus, né? Sim. Aí que ele põe na cabeça dele que ele podia ser maior do que... No coração. No coração, tá? No coração. O intento. Por isso que eu costumo dizer assim, a Bíblia fala, o que está no coração fala a boca. Quer dizer, o que está no seu coração, você professa o que você é. Por exemplo, um bêbado. Ele professa que ele é bêbado como? Com as suas ações. Provais que todo espírito provém de Deus, né? E como você prova? Quando você olha um bêbado, você realmente vai ver o que está no coração daquele bêbado, é o desejo que está na sua mente de beber o tempo todo. Entende? Então, o que ele está professando que ele é um bêbado mesmo, na verdade. Porque as características dele tem prova que os seus frutos, de que procede dele, é que ele é um bêbado. Estou falando do bêbado, mas pode ser qualquer uma outra coisa. Né? Pode ser um ladrão, pode ser um assassino. Né? Quantas coisas... Um mentiroso, né? Que o profeta disse que é o pior que tem de todos. Porque está ligado completamente à raiz principal, o vertebral de Satanás, que é a mentira. Depois da mentira, vem todos os demais ali junto. Né? Então, a raiz vertebral de Satanás é a mentira. Depois da mentira vem o quê? O homicídio. Depois do homicídio vem o quê? A perseguição. E assim vai. O engano. Né? Vamos orar a Deus, agradecer a Deus. Vamos pedir para que o Anderson agradeça a Deus, né? Irmão, Foi um momento, pode falar, É mas... que o final foi 197, mas o irmão não falou o início. Qual que é o... O início do parágrafo da mensagem, aqui ó, parágrafo 191 a 197. Isso. Demonologia, Estado religioso. Demonologia, Estado religioso. Ó, provavelmente na próxima aula nós vamos estar falando mais sobre isso, tá? Nós vamos estar ligando agora, nós vamos estar ligando um pouco dessa influência agora relacionado à nossa verdadeira vida e conduta cristã, tá? Conduta cristã, como a imagem perfeita dos filhos de Deus, e eu penso que aí nós já vamos estar, essa matéria nós já terminamos, né? Continue lendo ela sobre os reinos. Nós vamos estar ainda passando algumas coisas aqui ainda sobre os 5 reinos ainda, né? Vamos estar pegando os reinos que são naturais e vamos estar trazendo ele para a representação bíblica dentro do reino espiritual. Como há uma representação natural, também há uma representação espiritual, tá bom? Então na próxima aula eu penso que nós já vamos estar falando sobre isso. E eu quero esse ano nós vamos tratar só dessas coisas bem assim. O ano que vem nós já vamos entrar falando sobre dispensação mais elevada, sobre mensageiro, sobre etapas, né, dentro da graça, né, falando sobre os montes de uma maneira mais... Já falamos sobre os 3 montes, né, vocês lembram? Quais são os 3 montes maiores? Vamos ver se nós vamos tão bom. Monte da Caveira... Primeiro não. Monte Gólgota. Primeiro monte? Monte Pôr do Sol. Não, Monte Sinai, Monte Sinai. representando a lei, né? Monte Caveira. Depois nós vamos pro próximo monte. Monte Monte Caveira. Caveira. Isso. Monte Pôr do Sol. Primeiro representando a graça no Gólgota, né? Ou Monte Caveira, né? E o próximo é Monte Pôr do Sol. Monte Pôr do Sol, representando, né, o reino da revelação, né? A palavra se fez carne, né? Então, esses alunos estão ficando muito bons. Tô vendo que estão craques, estão recebendo verdadeiramente o batismo, né? Isso é muito bom, né, irmão? Essas coisas que o irmão está ensinando para vocês aqui
Eu estou aprendendo com ele também, tá? Eu estou no mesmo, junto com vocês na caminhada. No mesmo Eu estou nível, aprendendo junto com vocês, embora eu seja mais Grande velho estatura, de né? idade, mas estamos no mesmo nível de revelação. Graças a Deus na caminhada, né? Vamos então. Vamos agradecer com o Agradecer. Anderson, né? Senhor Deus, Pai poderoso, te damos graça por este momento, Senhor, no qual temos tido o privilégio de ser agraciados pelo seu conhecimento, Senhor, Sim. através do irmão que o Senhor tem dado, Senhor, revelação, para que possamos, Senhor, para que possa, Senhor, estar trazendo para nós Sim. tudo isto, abrindo nossa mente, Senhor, para não só para o mundo espiritual, tendo uma compreensão maior do mundo espiritual, né? Sim. Tanto para quanto a vida com Cristo, quanto para as armadilhas do nosso inimigo. Sim. Mas Deus é maior e Ele é por nós. E desde que possamos, Senhor, guardar os seus estatutos, as suas palavras, sei Sim. que não é fácil, Senhor. Eu mesmo tenho muitas falhas, não somos perfeitos, Senhor. Mas rogamos, Senhor, para que possas nos sustentar Sim, meu e Deus. cuidar de nós, mesmo quando estejamos fracos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graça por este dia, por este momento. Nos guarde por hoje e todo sempre. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Está encerrado. Glória a Deus. Aleluia.